O assunto agora é muito sério e você está prestes a, nos próximos minutos, aprender algo que vai te libertar da grande maioria dos erros que os estudiosos, os professores e as pessoas que falam da escatologia cometem. Tanto quem acha que a igreja vai passar pela tribulação, quanto quem acha que a igreja não vai passar. Esse texto é a raiz de muitos problemas e muita confusão no meio da escatologia. Eu estou me referindo a Mateus 24, o texto do Sermão do Monte, 2 dias antes de Jesus ser crucificado, e eu vou te mostrar por que existem tantos erros ali. E isso de maneira profunda, com base e estrutura completamente bíblica. Tá preparado? Então vem comigo. E para você que de repente ainda não entendeu do que eu estou falando, eu estou falando daquele texto que as pessoas falam que Jesus cita os sinais da volta dele e aquela coisa toda. Temos a parábola da figueira, temos uma série de coisas sendo tratadas ali em Mateus 24 e você vai entender agora por que isso não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas fala. Por um único motivo. Porque ali Jesus não estava falando com a igreja, ele estava falando com o povo judeu. Aquilo ali não tem nada a ver com a minha e com a sua vida. Eu vou te mostrar pela palavra. Para isso, você vai precisar voltar comigo lá para Mateus capítulo 1, versículo 1, que mostra a genealogia de Jesus, indicando que ele é filho de Abraão e de Davi. Uma associação direta ao povo judeu. Filho de Abraão tem a ver com aquele que ia trazer salvação. E filho de Davi tem a ver com aquele que iria manifestar o reino. Então vamos mergulhar nessa aula entendendo o contexto. Primeiro, como eu disse, a igreja não existia e Jesus veio trazer uma oferta de reino para os judeus. Se você ler de Mateus capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que Jesus vinha cumprindo todas as coisas para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Nós vamos ver que do capítulo 8 até o 10, ele vai fazer vários milagres, justamente para provar que ele era o Cristo, o Messias prometido. Porém, nós vamos ver que a partir do capítulo 10, alguma coisa acontece. É importante comentar que no capítulo 10, do versículo 1 ao 5, quando Jesus manda os seus discípulos pregarem a respeito do reino de Deus, ele fala: preguem apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não era para todos, não pregue aos gentios, não pregue aos samaritanos, porque Jesus estava tratando com o judeu. A igreja ainda não existia. Só que, quando nós caminhamos para Mateus capítulo 11, versículo 20, nós vamos ver que Jesus começa a increpar com aquelas cidades nas quais ele tinha operado muitos milagres. O motivo? Eles não tinham se arrependido e eles não estavam reconhecendo Jesus como Messias. E o problema vai piorar. Se você ver Mateus capítulo 12, a partir ali do versículo 25, 24, nós temos o episódio onde Jesus faz um milagre notório. O povo começa a olhar e dizer: será esse porventura o filho de Davi? Ou seja, a nação de Israel querendo reconhecer que Jesus de fato era o Cristo, o Messias. Mas os fariseus vão dizer: esse aí está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebul. Vai vir a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus vai dar uma resposta para eles e no final eles vão pedir um sinal para Jesus. Jesus vai dizer: olha, o único sinal que vocês vão ter de agora para frente vai ser o sinal de Jonas, ou seja, vai ser a minha própria ressurreição. Quando você chega em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, vai dizer: naquele mesmo dia, ou seja, no mesmo dia, Jesus vai começar a pregar por parábolas e as pessoas vão dizer: ah, a parábola é uma coisa que Jesus falava para que as pessoas pudessem entender melhor. Não, ele falava por parábola para que as pessoas não entendessem. Tanto é que se você olhar Mateus 13, lá entre o versículo 10 ao 15, você vai perceber que os discípulos foram questionar Jesus. Por que você está falando por parábolas? Não era natural Jesus falar por parábolas, muito pelo contrário. E Jesus vai explicar: estou falando por parábola para que eles não entendam, porque a partir de agora os mistérios do reino vão ser ensinados e explicados apenas para vocês, os discípulos genuínos. E isso é porque tinha se começado a rejeição. Eles blasfemaram, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles não estavam querendo reconhecer a autoridade de Jesus. Então Jesus começa a mudar a forma de transmitir a sua mensagem. Só que a história não para por aí. Jesus continua oferecendo o reino aos judeus. Você vai ver lá em Mateus capítulo 15, do versículo 22 ao 28, o episódio com aquela mulher cananeia, que Jesus não ia atender aquela mulher, só com muita insistência, porque ela creu e adorou Jesus, mesmo entendendo que ela não fazia parte da comunidade de Israel, ela recebe aquilo que ela estava buscando. Mas a resposta de Jesus era: não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque a mulher era cananeia, ela não era judia. Jesus estava tratando com os judeus.
Mas, para resumir muito a história, ela vai continuar se desenvolvendo e os fariseus chegam ao ponto de querer matar Jesus. Em Mateus capítulo 22, a discussão começa a ficar muito quente. E nós chegamos no ápice dessa história toda, Mateus capítulo 23. E em Mateus capítulo 23, nós vemos que Jesus vai ser direto agora. Ele vai dizer que os fariseus são hipócritas, que eles são a raça de víboras, que eles vão para o inferno. E não só isso, pronuncia juízo contra os fariseus e também contra Israel, contra a sua cidade querida. Lá no final do capítulo 23, do versículo 37 ao 39, nós temos um episódio onde Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis me reunir como a galinha que ajunta os seus pintinhos e vós não quiseste? Eis que agora vossa casa ficará deserta. Então é um juízo contra Jerusalém, não tem nada a ver com a igreja. E ele vai dizer no último versículo: não me verão novamente até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Vocês só vão me ver novamente quando vocês reconhecerem que eu sou o Cristo. Ele estava falando com os judeus, com Israel, com Jerusalém, com os fariseus, e ele está falando da vinda dele para os judeus. E eu vou te dar uma dica de ouro, anota no seu caderninho. Depois do capítulo 23, vem o 24. É isso mesmo. As pessoas fazem recortes de versículos para tentar provar os seus pontos. Mas você precisa entender o contexto, pegando toda a estrutura e não apenas um grupo de versículos. E é assim que nós entramos em Mateus capítulo 24. Os discípulos de Jesus, que eram judeus, já devia estar com a cabeça fritando. Olha, juízo contra o fariseu, tudo bem, mas contra Jerusalém, contra a cidade querida, agora ele fala que só vai ver ele de novo quando reconhecer que ele é o Cristo. Espera aí, alguma coisa está acontecendo. E eles mostram: mestre, olha a construção do templo. Acho que eles estavam querendo dar uma melhorada ali no ânimo de Jesus. Aí Jesus vira e diz: ó, tá vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Como assim? O templo, que era o lugar em que as profecias afirmavam que o Cristo ia governar a partir de lá, o templo vai ser destruído. E é por isso que os discípulos vão fazer a pergunta final lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. Mestre, diz-nos quando sucederão estas coisas, as coisas que eles acabaram de falar. Está falando do juízo de Jerusalém, está falando da destruição do templo, está falando da vinda dele para os judeus. Olha a importância do contexto, meu amado irmão. Então eles vão perguntar: quando sucederão essas coisas, qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Ou seja, não tem nada a ver com a igreja. Se você continuar lendo o texto e você tiver profundidade na Bíblia, você vai ver que Jesus está apenas narrando o período da tribulação. Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 8, o princípio das dores, é a mesma coisa de Apocalipse capítulo 6. É o início da tribulação, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não só isso, no contexto Jesus vai citar o anticristo, vai citar a perseguição, o amor se esfriando, que eu sei muita gente quer dizer que é dos dias de hoje, mas queridos, isso já acontecia desde a época de Jesus, e o que Jesus está falando é de um período que vai ser muito pior do que qualquer época da história: a tribulação. Acaba por aí? É claro que não. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. Aí o pessoal vai dizer: tá vendo? Tem que pregar o evangelho para Jesus voltar. Não. Ele vai ser pregado dentro da tribulação. É só você ler Apocalipse capítulo 7 ou Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Textos que deixam claro, mesmo dentro da tribulação, que vai ter uma grande quantidade de pessoas de todas as tribos, raças, línguas, nações sendo salvas no período tribulacional. Como se não bastasse, no próprio contexto, Jesus vai dizer: ó, aqueles que estiverem na Judéia, fujam. E isso tem a ver com o que aconteceu na destruição do templo e também com o que vai acontecer lá na tribulação, quando o anticristo profanar o templo. Nada a ver com a igreja. E aí sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão dizer: a igreja passa pela tribulação, porque no texto a Bíblia diz que Jesus vai reunir os eleitos. Ei, os eleitos no Antigo Testamento eram os judeus. Inclusive, se você for observar no Novo Testamento, até os anjos são chamados de eleitos. Então você tem que perceber com quem o texto está falando, qual é o contexto, o que está sendo tratado. Já outros vão dizer lá, né? Vão estar 2 no campo, um vai ser tomado e deixado do outro, 2 no moinho, um vai ser tomado e deixado do outro. Não, o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O que vai levar a todos é o juízo da tribulação, que vai fazer com que eles morram. E o próprio contexto deixa isso claro: vai ser como nos dias de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos. O que levou a todos não foi a arca, foi o dilúvio. Então está falando de morte, nada a ver com a igreja. De novo, posso parar por aqui? Até poderia, mas deixa eu quebrar logo essa fábrica de biscoitos. Vamos lá, parábola da figueira. A figueira é Israel, e quando Israel se levantar é porque Jesus está próximo de voltar. Vamos fazer as contas, uma geração. É na nossa época? Não. Jesus está dizendo: olha, quando vocês virem todas essas coisas, está próximo. Ou seja, quem vê o início da tribulação vai ver o final, são 7 anos. Então é a mesma geração que vai passar por todas aquelas coisas. E a parábola das virgens, que o pessoal insiste em dizer que é para a igreja, mas o noivo não casa com 10 virgens, ele casa com a noiva.
toda a tratativa ali é com o povo judeu. E se você quer ficar num lugar de segurança, você precisa parar de ler Mateus capítulo 24 e 25 e achar que Jesus está tratando com a igreja. Entendeu? Então se liga.